Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de abril de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2636. Ele tem 4 páginas, 44 logias e 9 máximos. O tema é esquema de merecimento. A especialidade é patopensenologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Alba, que está ali assessorada aí. Definição. O esquema de merecimento é o padrão cognitivo e comportamento disfuncional e desadaptativo desenvolvido desde a infância e refletindo a crença de a própria consciência ser superior aos demais, ter direitos e privilégios especiais e estar acima das regras de interação social normal. A egopensenidade, o ato de fazer força com os pensamentos, sentimentos e ações para superar a patopensenidade de merecimento. Os neopensentes enfraquecedores dos esquemas desadaptativos. Com o descontrole da expressão das emoções e dos impulsos diante das insatisfações. A irritabilidade diante do desatendimento dos próprios desejos e necessidades. A recusa em exercer autocontrole. Os pais proporcionando recurso em demasia quando a moderação seria saudável. A resistência ao estabelecimento de horários e obediência às regras. A desistência rápida das tarefas de rotina. A criatividade puramente inaugural. A ausência do estado vibracional profilático necessário à desativação do esquema desadaptativo. A desassina das energias do holopensene de superioridade. A assistência às consciências e consciências arrogantes. O par esquema ativado independentemente da influência do grupo nuclear. O autoquestionamento quanto à veracidade dos próprios esquemas frente às consciências assistidas. O esquema ativado desde os tempos remotos, armazenado na holomemória. Agora, nós temos aí, na remissiologia, dos 10 verbetes, nós destacamos 5. Alto valor, íncito, código pessoal de cosmoética, consréu estelar, domínio pessoal e senso do mérito. Frase enfática. A desativação do esquema de merecimento consiste em etapa fundamental para a consciência compreender o conceito de mini-peça do max-mecanismo e alcançar o complexo na Max Proex. Você diagnosticou com discernimento algum traço pessoal de esquema de merecimento? Como pretende desativá-lo? A bibliografia, eu lembro que tem 5 fontes bibliográficas. Agora, o esquema de merecimento, pela mega-análise do João Paulo, são 20 itens. Egomania, irrealismo, arrogância, autocracia e insatisfação. Gratificação, infantilização, desadaptação, reivindicação, narcisismo. Egocentrismo, individualismo, heterocobrança, egopensenidade, disfuncionalidade, autoengrandecimento, autocondescendência, consciencioterapia, autocriticologia e patopensenologia. Engraçado que aqui tem disfuncionalidade e tem também desadaptação. A palavra inadaptação não foi usada por você. Bacana, né? Agora, o verbete do dicionário hoje é 1,5 páginas, com 40 itens mais chamativos, equivocogramologia. O argumento é autoprofilaxiológico. O argumentário, eu lembro que tem 7 itens listados aqui para a pessoa pensar. Agora, questionamento. Há mais de um ano venho pesquisando a minha sinalética quando ocorrem pedidos de ainda relativas, a ajuda relativas a casos de possessão.
A sinalética é normalmente um fenômeno de poltergeist. Contudo, na semana passada, quando estava escrevendo um artigo sobre o assunto, me veio o seguinte questionamento extrafísico. Você já pensou até que ponto esses fenômenos poderiam ter sido produzidos por você? O senhor poderia comentar se é possível estar equivocado todo esse tempo? É comum esse tipo de equívoco? Olha, às vezes acontece sim. O processo da pessoa mesmo movimentar as energias e ter uma série de condições, que é o autoassédio, é o primeiro que acontece. Depois é que vem o heteroassédio. De modo que essas coisas todas podem ter, né? Que aí é o problema da própria pessoa e não o processo do parapsiquismo. De modo que tudo é possível. O problema aí é a pessoa pesquisar. É você pentear com pente fino as ocorrências. Professor, existem outros grupos que realizam assistência extrafísica? Sim, em todo lado. A vida, se não fosse assim, estava perdida. Se, por exemplo, não houvesse gente que olhasse o trânsito, numa semana ia acabar com o trânsito todo de cada cidade. Sempre tem gente extrafísica. Então, tudo isso que acontece no trânsito é pouco. Era para acontecer muito mais. Esses grupos que se comunicam e planejam em conjunto a assistencialidade, por exemplo, a Reurbex, o que tem? Eles estão aí, estão funcionando, esses tudo são grupos. A gente está participando disso. A Conscienciologia é produto da Reurbex. Professor, a dupla evolutiva pode ser composta de homossexuais? Pode, o problema é deles. Agora, é muito mais difícil 2 homossexuais se dar bem por muito tempo. Eu nunca vi bodas de hoje homossexuais. Eu estou olhando isso tudo na minha vida há muito tempo. Desde a época do movimento espírita, quando eu era rapazinho. Nunca vi. Eles são, às vezes, muito insatisfeitos e criam promiscuidade. Então, acaba não tendo casamento. Esses casamentos homossexuais estão aí, tudo aí vai dar divórcio oportunamente, a maioria. Eles são muito mais difíceis de permanecer juntos. Há muita... Nunca se sente satisfeito por aquilo que eles procuram. É uma das... Porque se eles já estão contra a fisiologia, é porque não são satisfeitos. Agora, acho o seguinte, eles têm todo o direito. Eu estou torcendo para que uma dupla evolutiva consiga caminhar bem aí. Todos que eu vejo, eu falo a mesma coisa, vamos em frente. Cada um faz do corpo aquilo que bem desejar. Tem tanta gente que chega até a suicidar e você não pode fazer nada. O que vai fazer? Estou a realizar o meu processo de reciclagem. Uma das pedras angulares desse processo alicerça-se, sem dúvida, no conteúdo abordado nas tertúlias. Portanto, gostaria de agradecer a todos os verbetógrafos pela disponibilidade, a partilha e a tares. Você está no meio, né? Você também. Todo mundo que é verbetógrafo, você também. Você também. É todo mundo que está aí. Até o Arlindo. Até o Arlindo. Agora aqui. A verbetógrafa professora Alba. Na Fatologia, página 1, linhas 2 e 3. A irritabilidade diante do desatendimento dos próprios desejos e necessidades é um traço paragenético típico de quem viveu nas monarquias e em retrovidas? Bom, assim, me parece que sim, tanto que a gente coloca em pensenologia, na primeira linha, o holopensene monárquico, né? Mas esse desatendimento das necessidades, né? Ele realmente, ele não é uma coisa que vem só da infância, porque a gente pode achar que, porque o pai e a mãe educaram assim, aí a criança desenvolveu aquilo, mas e a paragenética, né? O que vem antes? Então, eu penso que pode ser, sim, um traço que vem da monarquia. Na linha 10 da Fatologia, mesma página, poderia nos falar mais da constante comparação com os pares, traço típico dos adolescentes que vivem em grupos? Essa comparação dentro do esquema de merecimento é aquela sensação assim, a pessoa ela pode mais, eu posso mais que fulano, então tem a vaga de estacionamento lá para deficiente físico, a pessoa não é deficiente física, mas ela pensa, não, mas eu estou com mais pressa, ou não tem ninguém aqui agora. Eu sou mais deficiente que você. Aí demonstrou.
Na parapatologia, página 2, linha 3. Como podemos atuar da melhor maneira na assistência às consciências e consciex arrogantes? Só de a consciência com algum esquema, seja de merecimento ou outro, e se esforçar para ir contra aquele esquema que ela desenvolveu, isso já está ajudando, porque é você fazer ter um comportamento diferente daquele que é bem padrão e que você faz a consciência pensar, peraí, mas então pode ter uma forma diferente de agir, né? Então não preciso ficar sempre assim. Isso eu penso que já faz o autoenfrentamento já é assistência. Poderia nos explicar a teoria citada na Teoriologia, página 2? Sim. A teoria dos esquemas desadaptativos remotos, né? Bom, o João Paulo estava até comentando aqui que essa questão de esquema já foi ventilada desde Piaget, né? Piaget, eu não cheguei a ler nada sobre o esquema dele, mas vou até procurar. Mas ficou mais forte com Young, né? Jeffrey Young, e depois Beck também fala de terapia cognitiva para várias áreas aqui, a teoria cognitiva da depressão e tal. Então, como é que é essa teoria e como é que funciona a terapia, né? Se embasa na hipótese de que os esquemas eles têm o desenvolvimento ao longo das experiências das pessoas. Então, o que é um esquema? Aqui na definologia, a gente tem lá. É um padrão cognitivo e comportamental disfuncional e desadaptativo. Por que é disfuncional? Porque não está de acordo com a função da pessoa, não está... às vezes, o desadaptativo pode nem estar... Ele pode estar atemporal. Então, é uma coisa que já passou, a pessoa ela não precisa mais agir daquela forma, mas continua agindo. E o esquema em si, ele não é o comportamento. A gente se comporta reagindo aos esquemas. Então, o esquema de merecimento. Existe a crença de que a consciência merece mais que os outros. Então, o comportamento será estacionar na vaga do outro, forçar a barra para o outro fazer o que quer, né, o que a pessoa deseja. Então, a teoria se baseia toda em vários esquemas, não só esse, que servem de background, né, servem de paisagem para a pessoa se comportar. Professora Alba, poderia aprofundar mais em trinomiologia, página 2, segunda linha, o trinômio hipercompensação, evitação, resignação? Sim. Esses três conceitos são usados pela terapia cognitiva, para explicar a reação da pessoa diante do esquema. Então, pode haver uma hipercompensação. O que seria? No caso do esquema de merecimento. Se eu acho que eu mereço tudo, eu vou para o outro lado hipercompensada. Eu vou fingir que eu vou ajudar todo mundo, pensar demais nos outros, né? Me doar 1000%. Por quê? Está hipercompensando. Ou eu mereço tudo, ou eu não mereço nada. No caso da evitação, a pessoa evita o esquema, né? Tenta fugir de situações que o esquema vai ser ativado. Então, a pessoa não vai ter amigos que deixem ele ou ela se sentir medíocre, porque, né, os amigos têm que sempre fazer aquela... lembrei até da corte, né? Aquela corte, assim, aí a pessoa se sente importante e tal. E tem também o terceiro, que seria a resignação. A resignação não é que a pessoa fica resignada, ela se resigna, ou seja, ela aceita o esquema. Eu sou assim mesmo, então eu mereço mesmo, faça fulano, agora, o que eu quero e tal. Então, são esses três modos. Você sai da frente, porque meu óculos é fundo de garrafa mais grosso que o seu. Tem disso, tudo isso eu já vi. Agora, eu estou aqui com a revista Época, que não é dessa semana não, da semana passada,
dia 15 de abril, que tem uma entrevista aqui com Eben Alexander III, quer dizer, Eben Alexandre III. Estive no céu e voltei para contar. O neurocirurgião americano entrou em coma por causa de um tipo raro de meningite. Em seu novo livro diz que agora acredita na vida após a morte. Ele teve uma EQM, essa é a cara do cara, ó, neurocirurgião. Ele é muito cotado nos Estados Unidos e ele é que teve a EQM. Então, está começando agora a criar problema para eles, porque agora o negócio é com os médicos. O negócio é sério. Agora, a reportagem é muito boa aqui. É a Marcela Buscato, hein? Época, aqui, ó. Semana passada. Agora, gente, eu queria mostrar uma pessoa fora de série que está aqui hoje, sabe? Que é aquela mocinha que está ali, ó. É a Cleo. Vocês lembram dela? A Cleo lá da revista, das corridas, etc. De modo que muito bom a sua presença. Agora, Arlinda, eu entrego aí para você a obra. Vamos ver o que é, que ela está com muita infraestrutura também hoje. Cuidado com ela. Agora, faltou alguém aí que deve estar muito ocupado fazendo tradução para os outros. Alguém está trabalhando, é isso? É a dupla da pesada. É a dupla, porque sempre ela está com ele. Agora, quando ela vem, ele não veio. Isso aí é terrível. Calma. Ele fica devendo, hein? Fala com ele que ele está devendo. Aí ele lamentou, então foi bom. Já é alguma coisa. A mamãe já falou. A mãe defende. Tá certo. Então, Elba, na página 2, tecnologia, primeira técnica. Tá. As técnicas terapêuticas de confrontação dos padrões disfuncionais. É claro que, como eu não sou terapeuta, né, eu apenas me interessei pelo assunto. Eu não sei todas as técnicas, mas tem uma técnica que me interessa bastante, que é sempre a do questionamento constante. Então, você tem um pensamento, ou você tem uma ação, e o tempo todo você se questionar por que daquilo. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo isso? Então, esse omni-questionamento é importantíssimo para você confrontar. Você começar a confrontar e ir contra esses padrões disfuncionais, né? Que estão fora da... não se adequam à condição que a gente está buscando hoje, que é de evoluciologia, né? E na fatologia, a primeira linha da fatologia, primeira e segunda, o descontrole da expressão das emoções e dos impulsos diante das insatisfações. Até antes de falar isso aqui, eu estava conversando com o João Paulo aqui, ele perguntou, mas né, esse aí é teu esquema e tal. Aí eu falei para ele, não, esse aqui não é meu esquema. Pô, mas então por que a pessoa escreve sobre um esquema se não é o dela, né? É que quando eu estava fazendo com Syncobá e várias outras atividades na Conscius, pipocou assim, né, no Syncobá, a possibilidade desse esquema aí, de merecimento. E aquilo ficou na minha cabeça, eu nunca esqueci aquilo. E com o tempo eu fui procurar, saber como é que era o esquema, e eu pensei assim, não, mas esse esquema não tem muito a ver comigo, assim, não é muito forte. E aí eu procurei 2 terapeutas, eu fiz o questionário, eu respondi um questionário exaustivo sobre esquemas, e os meus esquemas eles estão para outro lado, estão meio que rebatidos assim, em outra área. Então, mas esse esquema ele apareceu no meu verbete de comunicação lacunada, e 3, 4, 5 pessoas me perguntaram sobre ele. Então eu pensei, não, então existe uma demanda, as pessoas querem saber sobre isso aqui. E aí por isso que eu escrevi o esquema. E, apesar de não ser meu, eu convivi com muitas pessoas que têm o esquema. Então esse descontrole aqui das emoções e dos impulsos diante das insatisfações, eu vi muito assim na minha família. Eu já vi gente quebrando porta, eu já vi gente quebrando prato, eu vi gente jogando bicicleta longe, entende? Por quê? Porque alguma coisa não foi satisfeita ali para ela ou ele naquele momento, e aí, né? Como assim, né? Tem que parar tudo e resolver o meu problema.
Então, e essas pessoas, em geral, elas tendem... os erros delas incomodam tanto que elas procuram logo uma válvula de não. Elas procuram quem é o culpado, e o culpado está sempre fora ali. Agora, só uma dúvida. Esse esquema de merecimento é uma expressão o quê? Da psicologia? Da psicologia, Tanto que eu nem coloquei em neologia esquema de merecimento, né? Só coloquei o autodirecionado e o heterodirecionado, mas como é uma expressão que já existe, eles usam muito o esquema de arrogo também, né? Não só isso. Obrigado. Alba, Oi. Ei. por favor, na estrangeirismologia, Tá. você poderia explicar high profile por forçado? Ah, tá. O forçado já é aquela tentativa da pessoa fingir ou se colocar de uma forma que ela realmente não é, né? Ela não está. Então, e o high profile, o que é? Sendo literal, seria um perfil forte, né? Então, a personalidade forte. Então, a pessoa ela quer mostrar que tem uma personalidade forte, mas, na verdade, está frágil ali por trás. Então, quando você... Inclusive, eu vi numa dinâmica, né, vendo colega, assim, estava muito escuro, assim, né, aquele lusco-fusco muito escuro, e aí passou a pessoa... nossa, quem é essa pessoa? Eu não estou reconhecendo aqui no grupo. E era uma pessoa, assim, meio que aparentemente franzina. E quando acendeu a luz... Aí eu me assustei, porque é uma pessoa que, né, e quer parecer mais forte, inclusive tem físico mais forte. A gente, não, mas não está combinando. Foi mais uma percepção extrafísica, né, uma conscienciometria da consciência. É interessante isso, porque energeticamente não poderia estar acontecendo isso, né, tanto no extrafísico como no intrafísico, né? Energeticamente, a energia denuncia, né? A energia denunciou, E aí, depois, observando melhor, intrafisicamente, realmente, eu Você meio que confirmou. fui iludida pela... Entendi. Na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, o esbanjamento das amizades raríssimas. Ah, tá. Por essa crença de necessidade de status, né? Às vezes a pessoa pede oportunidade de estar de conhecer mais os outros, de perceber o que o outro tem para falar. Porque a pessoa que tem esquema de merecimento, ela não ouve muito o outro, não. Ela gosta muito de falar. Fala. Ouçam. Né? Então, o outro vai falar, aí ela fica enfadada. Né? Aquela coisa do bocejo. E perde a oportunidade de saber que na frente, ali está uma consciência incrível. Assim. E pode até considerar que pelo físico também. Não, se vestiu mal, né? E não muitas tem vezes valor. a pessoa está precisando de assistência e não está percebendo, né? Também. Só quer que te ouça, né? Ela e o outro pode estar precisando de assistência, né? Ela também pode fazer assistência, mas às vezes não abre. Abusando. Por causa, entendi. Eu queria entender também, na página 2, na primeira linha, o confronto empático do arrogo. Tá. Esse empático tem a ver exatamente com isso que a gente falou, porque a empatia é exatamente você se perceber sentindo o que o outro está sentindo, se colocar na posição do outro. Tem uns filmes outro. muito pelo outro. E isso vai contra o arrogo, né? O arrogo você fica acima, você não fica ali para pá. É interessante que eu tenho visto muitos filmes, né, e analisado assim o perfil das pessoas nos filmes. E ontem a gente inclusive viu um filme no CIP e o rapaz falando dele, ele não tinha esquema de merecimento, mas o quanto que as pessoas não têm empatia. A mulher estava na frente dele, dando todas as bandeiradas, assim, estou afim de você, e ele falando da outra, como se quisesse que ela ouvisse ele, resolver o problema com a outra. Então, gente, ele não se tocou, entende? Isso é uma falta de empatia da pessoa. Eu mesma,
conversando com uma amiga, ela me perguntando coisas, e depois que eu saí da conversa, só que eu percebi, nossa, fulana queria saber desse assunto, por isso que ela estava me perguntando. E eu podia ter abordado muito mais profundamente e não fui. Perdeu. Obrigada. Alba? Professor, só uma pergunta para o professor Valdo, pode ser? Rapidinho. Professor Valdo, no DAC, a técnica é para fazer o levantamento, né, o inventário dos próprios erros, né, diariamente. Agora, eu queria entender no complemento cauterologia, né? Você poderia explicar? Os erros dos outros são unidades de medida dos nossos equívocos. Os acertos alheios são unidade de medida das nossas conquistas. Quem interpreta assim as companhias evolutivas comete menos equívocos. Então, por exemplo, observa, a pessoa errou. Então, analisa por que ela errou. Você, então, vai evitar aquele erro. A mesma coisa é você. Aprender com o erro do outro. É o erro do outro, você aprende. Agora, a melhor coisa que tem é a gente aprender com os erros dos outros, e não com os nossos. Se for possível, faz uma força nesse sentido. Entende? Que isso é o ideal, né? É o mais inteligente. Então, o processo ideal seria a gente só mostrar acerto para os outros e nunca mostrar erro. Quer dizer, não errar. Agora, é difícil, né? De modo que a gente tem que fazer força. O processo de equívoco da gente é bom estabelecer um esquema, do jeito que a Alba está falando sobre esquema ali, ó, faça um esquema também dos seus equívocos. Sempre ajuda. Sabe, um quadro sinótico, sabe? Alguma coisa nesse sentido, pode fazer até do ponto de vista matemático, que é um algoritmo da situação. Professor Valdo, fala um pouquinho mais, por favor, sobre a interpretação do erro alheio. Por exemplo, eu contratei uma pessoa, um terceirizado, um serviço. A primeira coisa, você vai examinar a psicologia e, vamos dizer, a consciência daquela pessoa. Como é que ela é, de que modo que é, para você começar a examinar qual é a razão daquele erro. Por que ela cometeu o erro? E por aí vai. Você pode fazer um esquema, examinar tudo. Assim a gente fica conhecendo mais as pessoas e, ao mesmo tempo, você fica conhecendo mais você. Isso é importante. Porque nós todos somos espelhos uns dos outros. Por isso que tem o curso da consciência cobaia. Agora, o ideal é a gente imitar só os acertos dos outros, não imitar os erros. A verbetógrafa, em Fobiologia, página 3, qual a razão de ter colocado criticofobia ao invés de autocriticofobia? Aí, quem quiser pode abranger, né? A abrangência pega os dois, né? Agora, ela pega os dois. Agora, eu botei criticofobia porque essa tentativa de falar muito também pode ser um embotamento da crítica do outro, né? Então, vou falar bastante, não dá tempo do outro falar, não dá tempo do outro pensar, às vezes, dependendo da pessoa, ela vai falando e vai fazendo as coisas e o outro não tem como criticar. Então, tem medo da crítica, né? Professor, poderia esclarecer a diferença entre estupro evolutivo e extrapolacionismo? Não seriam ambos a mesma coisa em pontos de vista diferentes? Olha, aí depende do que é que você quer abordar a situação. O estupro evolutivo seria fazer um extrapolacionismo inadequado, na hora errada, com a pessoa errada, no momento errado e no lugar errado. Está claro? Agora, o extrapolacionismo é aquilo que é feito com a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, do jeito certo. Entende? Pois é, mas o caso todo é o seguinte: não seriam ambas a mesma coisa. Não, até um certo ponto a gente tem que pensar. Parece, mas não é. É denorex. Tá certo? Bom examinar isso. Agora, a impacterapia não entraria no paradoxo ajudar versus respeitar o momento evolutivo? Sim, a situação é essa. Mas agora, a impacterapia, às vezes, é preciso de ir quando a pessoa está excessiva.
aquilo que se vai falar com ela de verdade é mínimo perante aquilo que ela aguenta. Ela aguenta muito mais do que aquilo. Então, o soco na cara e a fratura exposta para ela não é nada, ela é muito forte. Ela é melhor do que o maior boxer internacional. Entende? Está acostumada com as coisas. Então, é essas pessoas que precisam de aviso, ela ficar mais cautelosa, a gente fazer o esclarecimento. Professor, há algumas semanas o senhor abriu o caso da Emily Hobhouse. Como me interessei pelo caso dessa consciência, pergunto, o senhor já tem alguma informação do seu irmão Leonardo Hobhouse? Qual o papel de Richard Burton que está desempenhando junto a esse grupo? Olha, o Richard é um grande cara, esse aí ajuda um monte de gente, não é só esse grupo não, um monte de situações, e ele ajuda lá na África. Agora, sobre o irmão dela, eu não sei como é que está a situação, é bom você perguntar para a nossa excelentíssima senhora dona Juliana. O que você acha? Pergunta para ela, que às vezes ela vai saber. Ela é assim com o irmão. Né? Pode ser que vai ter alguma ideia, não é isso? Da história. Pode ir. Alba, por favor, ali na página 3, mitologia, tu pode explicar um pouco desse mito do esquema do merecimento ser mero egocentrismo? Ah, sim. Como o comportamento, o esquema ele é só a base, e o comportamento é o que aparece, e o comportamento é o que aparece quando a gente vai fazer a avaliação da consciência. Ai, me perdi. Aí Valdo fica falando esses negócios, pega o microfone. Do esquema do merecimento ser mero egocentrismo. Tá. Não é uma questão de mau caratismo da pessoa. Sim, assim, pode às vezes ser, mas não é uma... tem uma expressão que minha avó até fala assim, falta de vergonha. Porque tem um momento que a pessoa ela não se dá conta realmente de que ela não merece mais do que os outros. Aquilo dali é tácito, ela não chegou a questionar isso no universo. Ela acredita de verdade que merece. Gente, mas eu precisei colocar meu carro ali, gente, vocês não estão entendendo. Assim, o negócio é dentro da cabeça, até que começa a haver tem alguns choques, às vezes, né, conflitos, e aí começa a aparecer que, opa, isso aqui não tá certo. Então, não é só uma questão de puro egocentrismo. É infantilismo, então. Tem o infantilismo, tem a crença central mesmo. Né? A crença central que precisa ser quebrada. Por isso que a gente falou do omniquestionamento. Por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Por que eu falo isso o tempo todo? Porque essas perguntas é que vão levar àquela crença central. Né? Obrigada. Alba, já que você falou de vergonha aí, um pouco antes, você podia falar daquele binômio merecimento-vergonha? Qual foi a relação que você pensou? Tá. Na página 2. Tá. No trinômio, que foi perguntado anteriormente, na segunda linha, tem aquele hipercompensação, evitação, resignação, né? Quando tem a hipercompensação, a pessoa ela vai para o outro extremo, né, do merecimento e do não merecimento nenhum. Então, pode haver uma culpa relacionada a isso aí. Então, eu merecimento, mas ao mesmo tempo tem a culpa, porque em geral a pessoa já está começando a ver que esse esquema existe, de alguma forma aquele inconsciente está começando a vir à tona. Então, por isso dessa relação dos dois. E ali naquele primeiro sinergismo, o esquema de merecimento, o esquema de subjugação. Você pensou em duas pessoas diferentes ou uma pessoa só? Duas pessoas diferentes. Então tá, você pode falar mais? Sim, porque combina bastante, né? A vontade com a fome com a vontade de comer. Então, um merece, acha que merece tudo, e o outro se subjuga
as ordens e os mandos e desmandos do outro, né? Então, é um casamento patológico de trafares e de esquemas que fazem aquele casamento patológico ali. Se isso acontece, ó, chefe, subordinado, marido, mulher, mãe, filho, né? Acontece em várias relações. Tem amigos também. Eu tenho aquele amigo que sempre se sujeita, né, as coisas. Não, eu que dou as ideias, a outra sempre está ali sujeito a fazer o que eu quero. Tá bom, obrigada. Albinha, Fala. você pode, na página 1, por favor, em fatologia, falar sobre, ali na primeira linha, o descontrole da expressão das emoções e dos impulsos diante das insatisfações, e depois adiante sobre o segundo e o terceiro item também. O descontrole das emoções, nós mencionamos aí, quando a pessoa ela não tem as necessidades atendidas e tem esse esquema forte, não existe um limite, né? Não existe um limite para ela definir. Bom, aqui é o limite do meu descontrole emocional. Não vou me descontrolar além disso. Hoje já, né, a pessoa pode pensar, não, já consigo segurar até aqui. Então ela segura o máximo que ela consegue. No merecimento não existe isso. Vai além. É claro que as regras de educação e também a questão da autoimagem pode segurar um pouco isso. Então, eu não vou dar o piti, mas não é porque eu não queira dar o piti, é porque, né, vai ficar feio, vai queimar meu filme aqui. Então, essas pessoas elas começam a encontrar outras formas. Então, não dá o piti, mas às vezes ela vai feroz assim e certeira, faz alguma crítica assim que te machuca, entende? Então ela vai ali, Tom, mas você tal coisa, não é, Fabiana? Aí você desmonta ali, porque também a emoção dela também agiu, só que ela conseguiu elaborar com inteligência, e foi lá, feriu você. E a irritabilidade também tem a ver com isso, né? E tem muito a ver com a questão lá do memorando, né? Da imperturbabilidade, né? O quanto que a pessoa se irrita, o quanto que ela já está procurando a imperturbabilidade. Quanto mais ela for no sentido da imperturbabilidade, mais vão aparecer para ela, vão ficar na superfície os motivos. Que eu me pergunto, eu não posso me irritar aqui agora, mas a coisa vem, e o que vem tem que ser aproveitado. Tá, por que veio, o que veio? Vou catar todas essas informações aqui agora para fazer, tipo o verbete do DAC. Que equívoco que eu estou cometendo aqui agora, né? Aí vai lá e anota. Aquilo dali serve de pesquisa para depois. E o terceiro, que é a recusa em exercer o autocontrole, é exatamente isso tudo. Não vou me controlar, não vou me conter, eu vou deixar. E como você acha que esse esquema de merecimento ele vai aos poucos sendo trabalhado? É o raciocínio e a percepção das situações. Se a pessoa não percebe, ela não consegue ver, não consegue trabalhar, ou você conhece pessoas aí que têm esse esquema de merecimento e que aceitam bem feedbacks e heterocríticas? Olha, das pessoas que eu conheço, elas estão conseguindo superar através de terapia mesmo. Porque tem hora que você tem que pedir ajuda, né? Então, não aguenta mais agir daquele jeito, mas também não sabe outra forma de agir. Esse então, é um ponto específico. Então, procura ajuda. Por isso que aqui eu botei psicologia, botei cognitivo, botei consciencioterapia. Né? Pode começar pelo básico, assim, ela mesma respondendo a questionários, respondendo para si mesma essas perguntas, por quê, o porquê, por quê. E como a gente, os não especialistas, né, não tem um aprofundamento nesse assunto, a gente recorre a quem sabe mais. E aí as pessoas ajudam. Né? Tá, joia. Obrigada.
Alba, você pode comentar a sua estrangeirismologia? Uhum. Pode ser um a um ali. Acho que né? eles têm uma correlação, né? Tem. A gente começa com o comportamento spoiled. Spoiled é aquela coisa mimada, né? Então, a criança mimada, e aí depois vira o adolescente mimado, e o adulto mimado, se não tratar. Tem a ver com a fatologia. Na terceira linha tem os pais proporcionando recursos em demasia, quando a moderação seria saudável. Né? Então, ele é mais novinho, então dá tudo para ele. Fraquinho, ou então nem é fraquinho, mas assim, não, ele é tão bonitinho, ele chama mais atenção e tal. Não, dá a sua mochila para ele, mas é a minha, amanhã eu compro para você. Sabe? Essas coisas assim. E aí vai mimando a pessoa, né, e ela fica spoiled. Spoil, em inglês, também é estragar. Né? Então a criança ficou estragada, né? Está estragando a criança. Né? A tendência selfish, que é egoísta, né? Egocêntrica. Então, tende tudo a ser para mim, tudo é com relação à pessoa. Até você vai pedir uma ajuda, vai contar uma história. Tal coisa aconteceu comigo. E aí ela começa a falar dela também. Comigo também aconteceu. E ele, não, agora eu estou falando de mim, né? Muitos filmes têm isso, né? E a personalidade do tipo demanding. Essa personalidade é aquela que ela demanda muito e é cansativa às vezes. Então, os problemas, eles nunca acabam. Aí a pessoa pede uma coisa, aí você dá, e já era. Ela vai falar assim, você é tão fofa. Aí ela aproveita aquilo que você é fofa e vai sempre pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. Até que chega uma hora assim, gente, mas já não fiz o suficiente? Já não dei o suficiente? Não deu, porque é um poço sem fundo. Né? Então, eu mereço mais, mereço mais. E, em geral, tão demanding que muitas pessoas estão sempre envolvidas nos problemas. Porque, assim, não, eu falei com fulano e ciclano, e eu preciso de não sei quem, e você me coloca em contato com não sei quem também. Então, assim, precisa de muita gente para dar conta da situação. O high profile forçado, que a gente falou antes, né, que é a tentativa de ser maior do que se é, forçar uma personalidade forte. A sede de status, eu até tirei do livro do Botton, Alain de Botton. Ele fala da sede de status e fala de várias situações aqui. Inclusive, ele fala de meritocracia, fala de esnobismo, expectativa, dependência. Fala de soluções também para isso, como é que a sociedade buscou soluções para esses problemas, através da filosofia, através da arte, através da política, e explicações. Está na bibliografia. Então, esse desejo de status é aquela coisa do merecer o melhor em termos de status, né? Dinheiro, poder, né? Visual e tal. O Who's Who, que é uma publicação de referência, na realidade tem vários, é só como se fosse uma marca, né? Um brand, o Who's Who. Então tem várias publicações que utilizam esse nome, Who's Who. Parece que uma das melhores é uma inglesa, mas tem outros que usam. E virou um brand tem também. A minha que é a maior. O Valdo também usa, né? E o attention seeking, que é um pouco parecido com o demanding, mas é mais assim, quer atenção para si. Agora, eu estou falando que é a minha, porque esse povo é tudo muito comercial, você sabe, mercantilista. Eles mandam praticamente todo mês algum pedido, alguma convocação, alguma venda de alguma coisa, ou participação de alguma coisa, mas isso é o ano inteiro, todo ano. Entendeu? Você entrou lá, pronto, você está fixado para o resto da vida. Não tem saída. Isso aí. Alba, Tânia aqui. Fala, Tânia. Por que você escolheu esquema, uma palavra que ela é neutra, para colocar, e você está colocando o tempo todo como nosográfico? Quer dizer, você está argumentando que é negativo, é por causa
do último livro, né? Porque esquema a gente pode utilizar de uma forma neutra e às vezes até homeostática. Pode utilizar como homeostática, ela isolada, né? A palavra esquema isolada, exatamente. Eu coloquei o nome esquema de merecimento porque ele é um dos esquemas da teoria de esquemas. Sim. Então, é a expressão composta, esquema de merecimento, que ela tem a ver com toda essa terapia cognitiva. Se quem estudar for procurar por Jeffrey Young, vai encontrar os outros esquemas também e as personalidades associadas a esses esquemas. Então, a palavra solta, né, esquema, o conceito realmente é neutro. Né? Pode ser, até o Valdo comentou aqui, para o pessoal aqui falando, você pode fazer um esquema de como você funciona, pode ser até um algoritmo matemático. Um esquema pode haver esquemas funcionais também, né? Funciona daquela forma. Tá. Mas, nesse caso, tem a ver com a teoria de Jeffrey Young, por isso que está nosográfico. Tá ok, muito obrigada. Ô, Alba, fala. Aqui, ó. Aqui em perfilologia, você coloca o primeiro da elencologia, você coloca a criança solitária. Aqui em efeitologia, você põe assim: os efeitos da interferência das heterodemandas sobre as próprias. Um pouco mais acima, nessa mesma efeitologia, você põe a frustração enquanto efeito da limitação de recursos. O que eu pude entender disso tudo? Você me disse que eu estou errada. Então, a criança é solitária. E assim, baseando em tudo que você vem falando no verbete, vamos dizer que as necessidades dela, tá? As demandas dela, então, elas não são atendidas porque o outro coloca as suas próprias demandas sobre as delas. Ok? Aí, com isso, com o passar do tempo, isso é constante com a criança, ela fica com recursos, ela vê que ela não tem muitos recursos para ir contra aquilo lá, para poder se autoexpressar. Tá? Então, ela acaba ficando frustrada. Aí eu deduzi, será que a pessoa aí, quando cresce, ficaria tímida? É assim, ó, porque tem vários conceitos aí que você colocou, tudo junto, né? Deixa eu primeiro falar sobre essa questão da criança. Na verdade, a teoria, ela coloca modos de funcionamento, tipo o ar-condicionado, modo. Então, modo criança solitária ou criança abandonada, ou o modo criança, o que é? É a parte dentro do paciente, né? Eu sou terapeuta vendo o paciente. É a parte dentro do paciente que sente o sofrimento e sempre associado à maioria daqueles esquemas. Então, tem, às vezes, o abandono, tem a privação. Então, é essa parte. Eu acabei colocando na elencologia porque é muito comum esse modo criança associada. Seria uma parte que não amadurece? É, uma parte que não amadureceu. Então, para amadurecer, o que precisa? Fortalecer o lado adulto e adulto saudável. Né? Isso aí é uma forma didática deles, né, explicarem a teoria. Uhum. Porque, na verdade, a tentativa é de você melhorar você como um todo, mas a gente tem essas facetas, né? A consciência é multifacetada. Uhum. E aí, quando você vem aqui para os efeitos e fala assim, os efeitos das interferências das heterodemandas sobre as próprias, eu quis, talvez eu precisasse explicar melhor, eu quis falar do seguinte: existe uma interferência das outras pessoas sobre as minhas questões. Mas já a pessoa já adulta, já não é isso aí, criança. Isso aí adulta, criança, né? Onde se encontrar o esquema, aí já começa a se tratar. Entendi. Então, assim, não é só o meu desejo no mundo, não existe só eu no mundo, né?
existem outras demandas, existem pessoas que precisam, às vezes, de mim, e que, o que é isso? São as heterodemandas sobre as minhas. Então, assim, eu vou me permitir ser assistente também, ou só o tempo todo assistido, mais. Entendi, tá. Nesse sentido. E a de cima, qual que tinha sido? A frustração enquanto efeito da limitação de recursos. Aí entra na dificuldade de se entender que a limitação de recursos, às vezes, é até um aporte. Então, essa frustração, muitas vezes, é manifestada com emoções fortes, ou de uma forma assim, muito psicossomática. Tá? Ela não encontra recursos dentro dela para poder vencer aquela situação? Não, são recursos, recursos físicos mesmo. Então, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, né, empregado, eu não tenho isso tudo, então a pessoa se frustra e acaba agindo de forma até sabotadora, porque ela queria tudo aquilo, porque o merecedor é o quê? É ter tudo isso. Compreendo. Eu mereço ter tudo isso. Como assim eu não tenho tudo isso? E aí, para fazer as coisas, às vezes é melhor não ter tudo isso para fazer certas coisas do que ter tudo ali, e aí vai ter tudo isso e vai usar com o quê? Vou aproveitar que tenho um monte de dinheiro, vou usar drogas. Vou aproveitar que eu tenho um monte de dinheiro, vou só viajar. O mundo inteiro, viajar, não fazer mais nada. Imaturidade total, é o lado imaturo ainda funcionando. Tá certo. É isso aí. Oi. O mito do esquema de merecimento ser mero egocentrismo. Mas o foco dele não é egocentrismo? Mas não é mero egocentrismo, não é puramente um egocentrismo, porque a crença a crença central da pessoa pode não ter sido nem minimamente vislumbrada ali. Tem gente que dá para perceber que sabe quando está fazendo a coisa errada, sabe quando está simplesmente de autossabotagem. E há o lado da pessoa que ela acredita que merece tudo, é justo, está justificado, e logicamente, por vários pensamentos que foram criados, que estão juntos com essa crença. Então, está justo aquilo dali, está certo. Agora, quando a pessoa começa a ter os embates, a ter os confrontos, aí é que aparecem as dissonâncias. E aí, realmente, alguma coisa se mostra não funcional, e aí ela começa a procurar a origem dessa crença. Por aí. Beleza? Alba, seguindo a linha do Arlindo em mitologia, ainda na página 3, o último mito, o mito da Terra Prometida. Não sei se você já falou a respeito. Porque tem os merecedores do céu, aquela coisa assim, né? Tem aqui até vários especialistas tem psiquiatra, tem psicólogo aqui, gente que está estudando. Se vocês quiserem dar pitaco, se eu falar alguma besteira aqui, né? Porque eu sou curiosa no assunto. A Adriana está aqui do meu lado. Então, as Adrianas aqui. Então, a Terra Prometida é o quê? É você ter o direito a alguma coisa no futuro, né, depois da dessoma, mas sem necessariamente... às vezes, só de se juntar a uma seita, a uma crença, você já é considerado, né? Eu te perguntei porque, como eu li Terra, eu associei imediatamente com o lote, com a Terra, e não consegui estabelecer o raciocínio. Agora que você falou... a Terra Prometida. Bacana. Valdo, nessa explicação que você deu para o pessoal da cautelologia, na página 16 do seu verbete, quando você identifica lá o seu erro, né? E aí você identifica que o seu erro teve impacto no do outro,
Qual o percentual que você começa a ajustar ali? O problema é ficar livre do erro o mais depressa possível. Não interessa se foi do outro ou se foi seu. O processo é a identificação desse erro. Aí que é o caminho. Agora, é muito bom a gente ver as pessoas, porque às vezes a pessoa tem dificuldade para olhar a si mesma. Tem gente que é bom em heteroscopia, e ela nunca viu autoscopia. Quer dizer, ela é capaz de ver no interior da pessoa, mas nunca viu dentro de si própria. Então, estuda a pessoa, tem que ver. Você entendeu? O processo do auto e do hétero tem que ser levado muito a sério em tudo que a pessoa esteja fazendo alguma análise. Eu, por exemplo, estou fazendo uma coisa que eu não vou publicar para eu mesmo, é um processo para as minhas pesquisas. O problema todo é o seguinte, você tem uma ideia? São, na serenologia, as pesquisas das insinuações racionais. O que é, por exemplo, na sua vida você tem que já é de serenona? Eu acho que todo mundo aí precisa estudar isso. Eu já fiz um levantamento de, até agora, são, deixa eu ver quantos, 43 itens que eu tenho que pode chamar, que é um caminho para ser serenão. São as primeiras insinuações, primeiro lampejo, primeira luz no fim do túnel que se pode caminhar para a serenologia. Agora, eu comecei a fazer, tem mais. Então, veja, eu estou tentando ver aqui os acertos. Está entendendo? Você vê nos acertos, você vê seus erros. Você vendo seus erros, você vê o que falta para os seus acertos. E por aí vai. Agora, eu estou tentando entrar na questão do acerto, para ver a questão da serenologia. Por quê? Assim eu vou entender mais o que é o serenão. O cara que eu sou mais implicado é com o serenão. Não é com a consciência livre, porque essa aí não tem jeito de estudar. Agora, o serenão, sim, porque ele está aí. Quando você fala de ver quais são os pontos que são mais próximos, né, do serenão, aí já vem aquela sensação assim... você tem que olhar seus acertos. Aí, mas não tira o corpo fora disso. Tá. Todo mundo aqui já tem. Tirar o corpo fora, né? Todo mundo aqui já tem insinuações. Agora, por exemplo, isso, o meu cabotinismo não permite que eu publique. Eu estou estudando para eu saber, né, com calma. Mas eu tenho uma dúvida com relação a isso. Por exemplo, a gente estudando conscienciograma, eu penso o seguinte: você acha que o serenão, ele ainda tem trafar ou ele só tem trafal? A tendência dele ainda tem algum processo de trafal que é tão sério quanto um trafar. O nível dele, né? Por quê? Ele já sabe a situação do problema da próxima condição dele, que é consciência livre, ele já tem alguma noção disso. E ele não consegue chegar lá. A mesma coisa sou eu com ele, você com ele. Eu já estou com várias insinuações, mas isso ainda é pouco. Por quê? A gente tem que seguir aquilo, você tem que cantar sem fazer careta. Enquanto você estiver cantando, mas está fazendo muita careta, você não é profissional, você é amador. Você ainda está fazendo ensaio. Ainda não há coisa definitiva. Então, como ensaio de serenologia, todos nós aqui já somos ensaístas. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, a hora que você vê isso em matéria de erro e acerto, tudo isso ficou pequeno. O erro e acerto ficou pequeno. Eu quero ver você comparada com a serenona, a monja. Tá certo? Tenho mais uma dúvida com isso. Então, ele tendo trafais, que são traços, ele também vai ter atributos faltantes, certo? Tem. O atributo é maior. Você acha que ele vai no detalhe do trafal ou ele vai pensar maior no atributo primeiro? O trafal vai de... O problema dele, ele pensa naquilo que tem a funcionalidade assistencial. Que a pessoa só aumenta alguma coisa a partir do desperto, desassediado, permanente, total, a hora que ele começa a fazer assistência. Então, é a mini peça do Max Mecanismo.
O que ele pensa mais é isso. Por exemplo, essa listagem que eu estou fazendo não é nada para exaltar o meu egão, mas é para ver onde é que eu entro, para ampliar isso aqui. O que você tem para se ampliar? É isso que é importante. A coisa mais séria é isso. A verbetógrafa. Em Culturologia, página 3, você cita a cultura corporativa na manutenção do esquema do merecimento. Em sua análise, que ações reforçam esse esquema dentro das organizações privadas? Privadas não, privativas. E nas organizações voluntárias e conscienciocêntricas? Bom, vou começar pelas privativas, né? Privativa, a gente não fala privada. Privada é a turma da segurança que vem. Segurança privada. Eles chegam com o carro e falam assim, isso aí é privativa. Privada é ali, ó, é o banheiro. É outro território. Começo pelas organizações, assim, as empresas em geral, né? Porque existe uma cultura de esquema de merecimento. A tentativa da sociedade com algumas iniciativas do tipo fazer concurso, né, para a pessoa passar por meio de concurso e tal, é uma tentativa de meritocracia. Mas quando você, até chegar lá, até chegar no concurso, você já passou por toda a mesologia que não considera muito a meritocracia, considera mais, né, a pessoa alcançar pelos próprios capacidades, a meritocracia. Tem, ao contrário, a mesologia ela tem muito o rastro dos preconceitos, das preconcepções, do sexismo, né? Então, mulher ganha menos, aquela coisa que já tem estatísticas aí mostrando. E nas culturas organizacionais corporativas, a gente vê, por exemplo, o CEO, que eu coloquei até em feminologia e hominologia, em masculinologia. Saiu. O que é o CEO? É o Chief Organization Executive Officer, né? Então, ficou até famoso. Quem falou foi a Simone. Então, o CEO é o máximo de uma instituição corporativa, assim, de uma empresa. As empresas até brigam, né, por você tem altos benefícios, tem gente que ganha carros carésimos para mudar de empresa para outra, isso, né, no top das sociedades anônimas até e tudo mais. Então, existe um fortalecimento, uma manutenção desse esquema. Então, se ele acha que merece, está tudo ali em volta, corroborando aquela crença da pessoa, que ela realmente merece. Então, está tudo junto. Agora, dentro das empresas conscienciocêntricas e das instituições conscienciocêntricas, existe um esforço de ir contra isso. Não vou dizer que não existe isso, entende? Mas existe um esforço de ir contra isso. Então, hoje eu sou voluntária, por exemplo, do IIPC. E tem tido um esforço de as pessoas que realmente estão se sobressaindo, que existe um esforço de tentar dar mais recurso para quem está se sobressaindo e para quem às vezes está até meio com dificuldade de não, vamos lá, para você mostrar o quanto que você consegue, o quanto que você tem de capacidade, botar o potencial na prática e aí crescer com o mérito. Existe esse esforço aqui, sim. A verbetógrafa, quais seriam as formas mais eficazes de combater o esquema de merecimento? Como eu falei antes, eu vi que as pessoas que têm qualquer esquema, né, todo mundo tem algum esquema em algum nível, eu penso que procurar ajuda profissional é importantíssimo. Então, procurar um psicólogo, procurar uma consciencioterapia, procurar a própria metria, né, da autopesquisa
Então, aprofundar nos porquês, no questionamento quanto aos próprios comportamentos, sentimentos, as crenças. Então, por que uma coisa que a gente não faz muito é perguntar com relação ao que se está sentindo. Então, eu estou sentindo, primeiro, o quê? Não sei direito. É uma emoção forte. Tá, mas que emoção é? Por que eu sinto isso? Aí pode vir uma frase. Anota a frase. E aí? O que essa frase me remete? Qual a explicação disso? Então, você vai fazendo perguntas. Uma das etapas para você chegar à sua crença central, inclusive, né? Então, eu penso que a ajuda profissional é muito, muito válida nesse sentido. A verbetógrafa. Até os 5 anos de idade, os acontecimentos são internalizados pela memória implícita. Apesar de não nos lembrarmos, isso se reflete no resto da vida de maneira positiva ou patológica. Como trazer à tona essas vivências e dar-lhes um novo significado? É legal fazer... Eu aproveitei, por exemplo, a reflexão de 5 horas para relembrar algumas questões da minha infância. Então, coisas que minha mãe ou meu pai tinham me falado que tinha acontecido, mas que, na verdade, não estavam, né, na minha memória real. Era uma coisa que eu sei que me contaram. Então, eu fui pensar naquilo, pensar sobre aquilo. E o que veio foi, na verdade, um entendimento do que estava acontecendo em volta, porque hoje eu tenho um entendimento melhor de mim, hoje eu conheço melhor a minha família, assim, lucidamente, né? Os papéis que as pessoas têm na família, o papel que eu tinha na família desde aquela época. Então, usar essa lembrança para refletir a respeito me ajudou entendi, então. Então, não é que quiseram me fazer mal especificamente com relação a isso, não. Existia todo um contexto e aí você revisita com o olho que você tem hoje, mas sem entrar na vitimização, ou sem entrar na raiva, ou sem entrar no merecimento. Professora Alba, no meu caso pessoal, percebo o inverso do tema desse verbete. Como seria uma pessoa que tem um esquema mental do desmerecimento? Quem está falando é a Sheila, do Líbano, entende? Tem o esquema aqui, agora eu não trouxe o nome, mas tem a ver com até defectividade, né? Esquema de defectividade e, às vezes, privação também. Nesse caso, o meu esquema, inclusive, ele está mais direcionado para essa linha. Então, o que eu comecei a ver? Eu comecei a enfrentar essa crença que eu tinha de que eu não merecia as coisas. Então, eu fui questionando os meus próprios pensamentos. Tá, mas fulano virou a cara para mim. Mas por que virou a cara? Então, tem até uma tirinha que é interessante. Tem uma menina na tirinha e ela está assim. A vida é ruim, a vida é chata. Eu sou triste. Aí, na segundo quadrinho está assim. Fulano vem aí, vou me esconder, né? Aí no terceiro está fulano passando direto e ela assim, viu? Fulano nem me viu e tal. Então, a gente cria as circunstâncias para corroborarem as crenças que estão dentro da nossa cabeça. Na hora que a gente para com esse negócio, não, por que eu não mereço? Eu mereço sim, então eu vou pegar esse doce aqui que tem a carinha mais bonitinha, eu quero escolher aqui, fulano, por favor, eu quero esse doce aqui, eu não quero simplesmente o que a pessoa vai me dar ali. E começa a falar e a se expressar no sentido de se comportar assim, eu quero isso, ter coragem para dizer o que quer. Porque senão a gente sempre fica aceitando o que os outros dão, é sempre migalha. O posicionamento, autoposicionamento, a definição, a determinologia.
Professor, no DAC em Acomodaciologia, página 16, o cauteloso, além de errar, também enjoaria menos? Aí depende da pessoa, né? O que eu digo aqui é o seguinte: quem decide não fazer o correto, só por isso erra pela acomodação ou omissão deficitária. Equívoco é a autopredisposição distrativa. Impulsivos erram mais, cautelosos erram menos. Então, vamos pensar nisso. Professor, no DAC em Sociologia, página 15, o senhor diz que o maior equívoco pessoal é colocar o desejo sobre a vontade. Favor expandir essa ideia, pois vem me atropelando em erros consecutivos, os quais já deveriam ter superado. Olha, a primeira coisa é o seguinte: renuncie a certas coisas suas e tente ajudar a pessoa na sua frente, aquele que aparecer. Pense mais no outro e menos em você, que você vai errar menos. O problema maior dos nossos processos é tudo isso. O negócio é diminuir o egão e exaltar as outras personalidades, através de uma assistência que possa esclarecer, dar um bom exemplo. Esse é o caminho. Você, por exemplo, você é muito inteligente, você tem muita coisa pela frente. E outra coisa, você já mostrou que tem personalidade, que escapar do processo seu, isso não foi para qualquer um. É muita gente que julgou a vida fora através disso. E você não. Você teve assistência extrafísica, teve assistência da sua personalidade, da sua ponderação. Você mudou. Então, veja, você também não está cometendo tanto erro assim. Você já fez um acerto que foi radical, violento, extremo na sua vida. Então, pensa bem nisso. Agora, saia de você um pouco. Pelo seguinte, aonde você estava, devido ao grupo, você estava muito envolvida com o processo de grupo. Pensa bem agora num grupo, agora, vamos dizer, consciencial. Já não é um grupo político, é um grupo consciencial. Isso pode te ajudar muito para você pensar em assistir o outro. A hora que a gente pensa no outro, os processos todos são abordados de maneira diferente. E aí vale a pena, tudo melhora. Pergunta aqui para a Alba. Aqui na primeira página, Alba, na fatologia, quinta linha, você coloca a criatividade puramente inaugural. O que é isso dentro do esquema de merecimento? É aquele insight, aquela ideia super interessante que a pessoa tem, mas que devido à falta de limites e à falta até de manutenção, né, porque com o decorrer das ações e das atividades, as coisas podem não ir acontecendo conforme ele ou ela quer, aquilo começa a perder força, começa a se desfazer. Então, inicialmente, é a pessoa que tem altas ideias para projetos e, né, pá, isso aqui é ótimo, todo mundo gosta, mas na hora de colocar em prática, virar um programa ou até uma prática operacional, aquilo vai perdendo porque não dá continuidade, né? Tem esse negócio, a manutenção, a rotina, ela não é bem aceita, não é bem interiorizada, né? Agora, com relação a... queria fazer só uma pergunta para o Valdo. Valdo, você falou da pessoa parar de pensar em si, né, nesse negócio da assistência. Dentro daquele contexto. Dentro daquele ela contexto não pensa lá. nela, Tá. pensa na outra pessoa. Isso. Pode parecer estranho, mas até no movimento com relação ao que a Sheila tinha perguntado, que eu fiz de também merecer as coisas, muito veio porque eu também pensei no outro. Então, é como se viesse assim, aporte para assistência. A hora que você coloca o outro, você sempre acerta mais. Agora, tem que colocar o outro sem pensar mal dele. A primeira coisa séria, isso aí é que é a coisa mais séria que tem. Não pode pensar mal dele. Porque você vai ver que, às vezes, ele está com um rombo muito maior do que o seu. Mas ele precisa de mais assistência do que você. É assim que a gente tem que pensar. Beleza. Legal.
Bom, a segunda pergunta é aqui na página 2, na binomiologia. Na última linha, é o último binômio. Esquema de arrogo, vigilância ideológica. Ah, sim. A pessoa pode achar que é o xerife do cosmos. Como ela merece, saber também é um recurso, né? Também é um recurso. Então, além do dinheiro que a gente falou antes, além das outras coisas, saber. Então, eu mereço também saber de tudo. E com esse saber de tudo, eu posso cair nessa vigilância. Então, fulano está fazendo assim. Não, vamos intervir. Né? Então, essa intervenção, interferência, uma ingerência, às vezes, na vida do outro, ou então na empresa do outro, se sente no direito de vigiar tudo e corrigir os erros de todos. Né? Alba, eu queria te perguntar sobre a relação A2, como funciona, ou como você acha que funcionaria um esquema de merecimento numa relação A2 e a tendência aí dos afins, atração dos afins? A tendência é esse sinergismo na página 2, que é o sinergismo trafarístico, esquema de merecimento, esquema de subjugação. Quando a relação ela vai por esse caminho, ou ela precisa ser retomada, revista, ou o negócio pode acabar, né, dando problemas muito sérios para um e para outro. Então, o que acontece? Os dois veem que não está adaptado a esse tipo de relação. Não, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar esse jogo. Esse jogo não está bom. Está perde-perde. Não está nem ganha-perde, está perde-perde. Né? Até porque, na minha concepção, ganha-perde não existe. Né? Porque se um ganhou e o outro perdeu, os dois perderam. Né? Então, o que se faz? Os dois revertem através de pesquisa, através de terapia, pode ser terapia isolada, pode ser terapia em dupla, pode ser, né? Aí vamos procurar os recursos. E aí vamos voltar e ficar mais harmonioso, a relação ficar mais harmoniosa. Então, não é um merecendo tudo, não é um se subjugando a tudo, vamos os dois, né, construindo, porque senão não é dupla evolutiva. Então, não vai ter uma assistência para fora da dupla, né? Vai ficar sempre uma demanda ali interna, um buraco ali interno, sempre minando a energia. E aí não vai, né, fazer para fora. E o processo contrário disso, logo abaixo, que você falou em principiologia, né? O princípio enganoso do sozinho se vai mais longe. É o contrário disso, né? Porque você pode também chegar a uma conclusão errônea, né? Ele tem esquema de merecimento, eu tenho esquema de subjugação. Então, vou me separar, porque, né, não vou ficar com uma pessoa com esquema de merecimento. Tá, mas aí você nunca vai conseguir um relacionamento, nunca vai nem se melhorar, nem ajudar o outro também, nunca, né? Porque vai sempre cortar. Escolhe o parceiro pelo esquema. E a tendência vai ser exatamente achar novamente. Né? Você vai achar de novo uma pessoa em outro nível, em outro estilo, mas daquele jeitinho mesmo ali. Obrigada. Alba, na página 2, na parapatologia, o último, a importância do entendimento do conceito de mini-PS multidimensional na mudança íntima. Você podia dar mais? Desculpa, página 2? Página 2, parapatologia. Ou último. Tá. A importância do entendimento. Isso. Eu, inclusive, coloquei na frase enfática isso também, a questão da mini-peça, porque eu acho importante nessa mudança da pessoa que tem merecimento. Ela para de achar que é uma maxi-peça no mini-mecanismo. Ela não é o mega ponto, o umbigo do cosmos. Ela começa a olhar para o outro e ver que ela faz parte de uma engrenagem. E aí a mudança, ela está muito atrelada a isso. Eu vi pessoas assim, nossa, eu entendi que eu posso fazer assistência. E esse entendimento de que ela pode fazer assistência
faz uma mudança em todo o comportamento, no entorno, sabe? Até as companhias dela começam a mudar. E aí ela começa no processo de cura, né? De adaptação, de adaptabilidade. E não fica com um esquema forte como é aqui. Na outra também, na página 2, o último, trinomiologia. Uhum. O primeiro, trinômio, lutar, fugir, paralisar. Faz favor. Ah, tá. Ele tem relação com a segunda linha, que é hipercompensação, evitação, resignação. Sim, então, o que seria o lutar, né? Seria uma analogia que eu fiz, né? A hipercompensação, que é, no caso do merecedor, é a atenção excessiva às necessidades alheias. O fugir é realmente evitar todo tipo de situação em que ele não se sinta merecedor, às vezes até amizades que fazem a pessoa se sentir mediana. Então, ela não quer se sentir mediana, tem que se sentir sempre um pouquinho acima do outro. E paralisar poderia ser associado até à resignação. Então, realmente, eu vou aceitar, vou adotar isso aqui e vou ser assim mesmo. E não vou mudar nada. Tá bom, obrigada. Valdo, aqui, na sua frente. Você há pouco comentou na questão do traço faltante que o desperto tem que observar para melhorar a assistencialidade dele. E assim, uma coisa que eu reparei dentro da enciclopédia, na oncologia, você sempre coloca o ser assistencial depois do ser desperto. A assistência profissional, de fato... Porque tem desperto que não é assistencial. Tá. Ele só defende o egão. Só ele. Agora, de fato, a assistência profissional, ela só acontece depois da desperticidade? Olha, arranja um jeito de ser diferente. Eu não vejo isso racionalmente. Não tem outro jeito. O processo do autodesassédio, né? Como é que você vai assistir uma pessoa se você não tem gabarito para aquilo? Você vai entrar lá, os assediadores dela pegam o outro, pega mais fácil ainda você. Você não tem. Não tem nenhuma proteção, não tem defesa, não tem nada. O que adianta? Agora, o que você deve começar a pensar, você já tem gabarito para isso aí, com tudo que você sabe, você é muito ponderada. É sobre esse caso que eu estou falando do serenologia. Que tal você começar a pensar nisso? Insinuações, a pesquisa das insinuações racionais da serenologia na sua vida. Eu já marquei aqui 44 coisas minhas. Lógica, tem que ser as racionais. Isso vai te dar força para você começar a entender a situação. Agora, os detalhes disso são incríveis. Eu acho que uma hora aí, numa tertúlia aí de manhã, que não é gravada, eu vou falar nisso. Porque senão o povo vai acabar comigo se eu colocar isso por aí por fora. Os dados que eu tenho, é só a pessoa que me conhece muito para entender. Quem está à distância, não dá, né? Para-tertuliano não vai resolver, teletertuliano não vai resolver. Para a gente entender melhor esse detalhe dessa insinuação racional no dia a dia, né? Tem que ser muito você, tem que partir de você com os amparadores para te ajudar, ou os amigos que possam dar uma lembrança, recordar você alguma coisa. Olha, lembra disso. O negócio é muito sério. Nós somos pré-serenóis. Se somos pré-serenóis, a gente já tem as insinuações. É isso que eu quero saber o quê. Agora veja, isso é superior ao estudo desperto e é superior ao estudo evoluciólogo. Eu já estou indo nas cabeceiras, para a gente ficar livre da Terra. Entendeu? Agora, por exemplo, a minha vida é uma opção de coisa atrapalhada, mas eu não sei se tem mais atrapalhada de tragédia ou de tragicomédia, não sei bem. Entende? Mas, de qualquer maneira, eu já tenho 44 itens para falar nisso. Agora, há coisas assim estranhas, mas que na fritada dos ovos aqui tem muito valor. Uma das 44 que eu estou pondo, que é uma coisa boba, mas que não é bem. Se for estudar tudo em a minha vida, como é que foi, então você tem que estudar muito sua vida. E quem conhece mais sua vida é você. Então, por isso,
Como é que fica? Uma das coisas é o aleitamento cruzado que eu tive. A dona Yaya. Isso é um negócio muito esquisito. Naquela época já não tinha muito isso, mas de vez em quando acontecia. Agora, no meu caso, isso me salvou a vida. Entende? Agora veja, um aleitamento cruzado, eu não posso falar que foi o macrosoma que salvou. Não foi uma autorregeneração. Você está entendendo? Foi alguém que ajudou. Você colocando esse item assim, quando você falou, eu pensaria em traços. Agora, por exemplo, aleitamento cruzado, ele não é seria um aporte? Viria como um aporte? Assim, como os é que você aportes são isso? importantíssimos. O que é que o Losch vive falando na PEC? É o aporte. Aporte é a base de tudo. Mas eu digo assim... Você tem que colocar todos os aportes que você tem. Por exemplo, esse. Esse não é comum, não é com todo mundo. Eu tive vários aportes assim. Entende? É porque eu tive aleitamento cruzado também, eu nunca pensaria nisso assim. Entendeu? Pois é, mas pense. Aí, estou te abrindo um caminho para você pensar. Valdo, como é que você usa essa informação do, por exemplo, aleitamento cruzado para trabalhar com a serenologia? A serenologia. É porque isso aí faz parte do seu caminho. A sua vida está sendo preservada de diversas maneiras. Por exemplo, a outra coisa, a hora que a monja vem e faz aquela advertência para mim, olha bem o que você está fazendo. Serenões, evoluciólogos, aí do jeito que você fala, esse povo todo, através de milênios, eles sabiam de tudo isso. E nunca ninguém veio para falar e fazer a massificação dessa ideia. Jogar isso. É você que foi, olha aí. Olha o processo do aporte. Valdo, essa questão do... Isso é terrível, gente. O que eu estou falando é das coisas mais importantes, tudo que eu já falei em conscienciologia. Por isso que eu estou fazendo aí. Esses apoios externos que ajudam no processo da segurança da vida, e isso é uma insinuação do processo de serenologia. Tudo mas tem um monte deles. Por exemplo, você quer insinuação maior, a hora que aqueles 16 conscientes apareceram para mim para se despedir para ir para a China, sendo que eu lembro, vendo a situação toda, eu sabia que 4 deles são evoluciólogos. O que há? Naquela hora eu já era um serenão. O que há? Sou ou não sou? Naquela hora. Meu problema é que eu faço careta, ainda não sou bom nessa história. Mas, Valdo, por exemplo, isso aí eu também compreendo. Não ia ser à toa que iam aparecer. É insinuação. 16. Pois é. Aquilo está sugerindo, é sugerência, sugestões. Entendeu? Não é à toa que eles iam, os 16... Agora, eu tenho 44 aqui. Por exemplo, o último agora que eu recebi, muito recente, é o caso do incógnito. E essa aí, ó, eu caio de 4. Por exemplo, quando apareceu a Rosa Luxemburgo, que é o outro caso, e eu não sabia quem era ela. Foi depois que eu fiquei sabendo. O caso do incógnito, por exemplo, a minha pergunta foi tão boba que riram de mim, extrafisicamente. Valdo, você está procurando homem, mas não está aí mais, ele já saiu da Terra. Quer dizer, como é que é isso? Olha o nível. Professor. Olha como é que eu jogo nas 11, em vários lugares diferentes. Mas na sua lista você considera traços seus, intraconscienciais? De quê? Nesses 40 que você colocou, você considera traços? Os 44 traços? eu acho que são insinuações. Eu estou pesquisando essas insinuações. Né, até aí você falou de aportes. Existem traços intraconscienciais neles? Nesse que você enumerou? Isso aqui são traços de alguma coisa, a insinuação é um lampejo. Está dando uma fímbria da minha realidade. Professor. Mas olha, eu tenho um monte disso aqui, né? Se a gente for olhar, o negócio não é fácil. Pode-se analisar... Por exemplo, a minha intimidade com o reurbanizador. Como é que você sai disso? Como é que eu vou lá na casa dele? Por exemplo, cá para nós, ninguém está escutando, tá certo? O enumerador nunca foi lá. Durma com um barulho desse. Agora, eu não sou burro, eu tenho que começar a ver também as coisas a meu favor, né? Estou olhando para todo mundo, agora vou começar a ver alguma coisa do meu lado. Isso eu não sei, eu não perguntei para ele, eu nunca vi ele lá. Às vezes que eu fui lá, fiz até pesquisa sozinho, eu com o urbanizador, eu vi a tia dele, aquele negócio tudo isolado.
Eu encontrei com ele quando ele estava dormindo, fora do corpo lá. Encontrei com ele quando ele estava acordado, para eu ver como é que era. Agora, outra coisa. Você fala que quando você ia lá no ambiente do reurbanizador, ambiente intrafísico, não tinha não tinha consciex lá, né? Até onde eu lembro. Lá, não tinha... lá não é isso. Lá é um conduto, um consciencioduto, que a hora que ele acessava e permitia, ele me puxava para ir lá. Lá você não entra fácil. Se entra, você não vê nada. Então, isso não adianta nada passar lá. É um monte de gente que vai lá. Eu via, por exemplo, um cara que trabalhava lá no jardim, não estava sabendo de nada. É bem assim, medíocre, vulgar. Isso aí que você está falando, da mediania. Você está entendendo? Agora, mediano. Por exemplo, também o senhor fala da afinidade dele com a tia dele, que era cuidadora dele, certo? Pelo fato dele ficar recluso, você acha que ali na cidade, que é uma cidade do interior, né, tinha alguém que tinha alguma assim, afinidade com sim? Não, afinidade que gostasse dele, ele fazia lá, diferença tinha na cidade? Gente que levava as coisas para ela. Você está entendendo? Processo de alimento, uns negócios lá. Eu vi isso algumas vezes que eu fui. Agora, o homem trabalhava no jardim, de vez em quando ele estava lá. Mas eu digo, ele trabalhava nas flores, olhava lá o que era, ele carregava os vasos, ajudava ele. De alguma maneira, era uma personalidade que fazia alguma diferença na cidade, como consim, assim? Aqui, ó. Eu estou falando, na mesma hora vem as energias do processo. Ó. Olha só isso. Isso é a turma dele. É a turma de lá. Ele tem um monte de assessores. Agora, lá junto dele não fica ninguém. Eles limpam tudo. Agora, hoje, não tem mais, porque ele já foi embora. Mas era assim. Valdo, aqui. O senhor poderia... Aqui, professor. O senhor poderia, para que a gente consiga entender um pouco mais, dar mais alguns exemplos dessa sua lista aí de 44 itens? Para que a gente consiga entender mais essa associação. Não, eu vou estudar o negócio, né? Por enquanto está muito assim, está até fora de hora, eu estou estudando. Eu vi que o senhor trouxe bastante. Mas, por exemplo, você quer ver aqui, ó, a paralencologia que está acontecendo conosco. Isso aí é sério. Isso é recente, devido ao nível evolutivo desse povo. Agora, o pandeiro foi uma comunex efêmera. A monja, que eu sei que foi minha filha, e lembro dos negócios todos, e ela sabe disso, ela apareceu como minha filha. Outra coisa, o meu macrosoma autorregenerativo, se não fosse macrosoma, eu já tinha morrido há muito tempo, não estava por aqui. E outra coisa, quem fez a apresentação? O problema mais sério que eu acho na minha vida é a apresentação das coisas. Apresentação quer dizer, é o problema de eu fazer uma proposição de um fenômeno, de uma realidade, de um conceito. A própria conscienciologia é uma apresentação. É uma proposição. Pois é, está aqui. Está aqui. Agora, essa da apresentação, eu quero fazer depois um estudo à parte, que é uma coisa séria na minha vida. Entendendo? Agora, eu sei que aí é o problema do reurbanizador e da Helbeck. Agora, por exemplo, dragona parapsíquica, que é uma besteira, uma bobagem, mas que precisa de pôr aqui, né? Outra coisa, aquela consciência do capítulo 60, projeções da consciência. Entende? O meu estado de maturidade na quarta idade somática, esse que eu estou nele. Eu sei o que é que está se passando comigo, quem sabe disso sou eu. Então eu vejo que eu estou muito mais lúcido do que eu era. Outra coisa, o problema, por exemplo, do Zé como identidade extra, e as coisas todas que eu lembro, que isso me ajuda. Mas, por exemplo, do jeito que eu estou aqui, eu sou superior ao Zé. Eu já mandei o Zé para aquele lugar, quer dizer, para a holoteca. Está certo? A intermissão prolongada entra também? Já está aqui. Depois, se você pensar alguma coisa, você me fala. Eu vou pedir também para o Losch. O Losch já está seguindo muito isso. Outro que está seguindo muito é a Nara. Agora, outra coisa, a aparição no Subway de New York. Aquilo é uma aparição. Outra coisa, a pré-maternologia, uma apresentação, porque ninguém nunca falou nisso. Você está entendendo tanto de coisa nova que eu estou falando? Aquele negócio dos 7.000 está aqui também, que é o dicionário que a Lourdes fez com a equipe. Mas veja, ali naqueles 7.000, se você pegar uns 10, a coisa mais importante são os 10 que tem lá. Esquece os 7.000, esquece 6.990 e pensa só em 10. É terrível. Pois é terrível. Agora veja,
A enciclopédia da Conscienciologia, nós já somos 251 pessoas para falar desse assunto do jeito que está aqui. Nunca fizeram nenhuma enciclopédia, em parte nenhuma, nem religião grande, desse jeito com tanta gente. Que eu sei, até agora eu não sei, não vi. Fizeram já muito dicionário, muita enciclopédia, com muita gente, tudo pagando. Nós aqui não, é tudo voluntário. Quem é que já fez? Outra coisa, a autofiex, minha, funciona. O parabanho, a parabanhologia, que é a autovivência rotineira na minha vida. Outra coisa, eu sou, isso aqui é uma das coisas mais sérias, é o primeiro corifeu dos evoluciólogos. É uma apresentação também. Eu sou o primeiro. Ninguém nunca falou em evoluciólogo do jeito que eu falo, com todas as técnicas, mostrando o que é a teoria, como é que é o negócio na prática, consequência daquilo. Por exemplo, foi isso que vocês arranjaram com a mini tertúlia, tudo baseado nisso? Outra coisa, a escala evolutiva da Conscienciologia, isso também é uma apresentação. As ultrapassagens históricas extrafísicas. É de muita gente que eu conheci com a situação toda. Todo mundo tem muito mais cartaz, e é muito mais lembrado, e está na história, e eu conheci de perto. No entanto, eles eram desse tamanhozinho para mim. Eu não vou falar aqui os nomes, mas se você quiser eu falo, que tem Getúlio Vargas, Mário Palmero, Juscelino Kubitschek. Você está entendendo? E por aí vai. Como é que fica? Agora, outra coisa, o meu ambidestrismo pessoal, isso pesa na balança. A autoectoplastia autoconsciente. O autoenrompimento do psicossoma, que é a apresentação e as minhas evidências. Já teve gente aqui até que já viu alguma coisa nesse sentido. A automega euforização, a minha é regular. Isso é uma apresentação e também as minhas evidências. A centrais extrafísica é a apresentação de 3 que eu mexo mais, com acesso que eu tenho. Então. A consim antipodrômica, essa aqui que cria problema, porque eu nunca andei a cavalo, sempre deu conta disso. Isso é a apresentação das mais bravas, sutis, aparentemente é uma besteira, e é a vovozinha que é besteira. Aí o processo do princípio consciencial pré-humano, que o povo não tem ideia do alcance disso. O quê? Antipodrômica. É o negócio de você não montar o luar. Agora, a ectoplastia interassistencial, sadia, no meu caso. Pelo menos até hoje estou aí inteiro. O jubileu evolutivo, que eu já alcancei, já passei de 50 anos que eu trabalho, muito mais de 50, com processo de parapsiquismo, e é uma apresentação também esse negócio de jubileu, que eu nunca vi isso. Espiritismo nunca falou em jubileu. Monólogo psicofônico, esse aí é fenômeno que eu mesmo descobri com a coisa toda, por exemplo, não tem livro nenhum que nunca falou nisso, e quando eu fui falar do espiritismo, eles deram contra, quer dizer, falta de cachola, bitolado. A pangrafia pré-cosmoconsciencial, isso aqui é uma das coisas mais da cosmoconsciência, que outra coisa é a cosmoconsciência, que eu tenho que pôr aqui também. A apresentação e a autovivência. O tipo sanguíneo de doador universal. A triscagem oftalmológica sadia, a conscienciologia dentro da reurbanologia, a longevidade somática, eu já estou com 81, apesar dos altos e baixos, o transmentor evoluciólogo, que é de casa, a intermissão prolongada, o curso intermissivo e a reurbanologia, que é a coisa que eu estou apresentando, que isso não tinha, ninguém falou nisso. Criação de 2 bairros, que a gente fez, tudo visando uma coisa e outra, um menor do que o outro. Os seres serenões, a apresentação e a teoria dos seres serenões. Eu tive que defender até na Unicamp sobre o processo. Você entende? Então, professor Valdo, como sugestão, o professor não colocaria também a pesquisa exaustiva que o professor fez das referências bibliográficas dos tratados? Não, mas isso aí muita gente já fez. Por exemplo, se eu fosse pôr, eu ia colocar o livro do Alga, que eu ajudei, que ele fez. Também. Agora, veja, isso é no século XIX. Mas eu não vou pôr isso aí, não. Isso aí já está um pouco aside, já está lateral. Agora, esse que eu falei aí, que eu não coloquei, eu acho que é bom colocar aqui. Val, esse que eu disse agora. Pô. E o conscienciograma, que foi a apresentação do perfil do serenão? Pois é, não, é a apresentação seres serenões. A apresentação e a teoria. Mas o conscienciograma... A teoria envolve isso tudo. É a razão de ser dele.
Separaria o conscienciograma, que foi o livro que é a apresentação do perfil do serenão. Sei não, mas o processo aí já está íncito. Eu não quero repetir as coisas. Aqui já tem 44 itens. Depois da teoria dos serenões. Depois da teoria dos serenões, que o senhor estava falando. Já. Pois é essa aqui, seres serenões. Apresentação, teoria. Agora, esse da apresentação é que eu quero ver todos eles, que isso aí eu nunca estudei. E eu já cheguei à conclusão que esse item é importantíssimo. Esse aspecto do processo, a apresentação. Você falou do... também, de apresentação de ideia. Talvez. Agora eu coloquei mais o FIEX, né, que é superior. Eu estou pondo top. Tá. Você falou do a TENEPS a gente pode pôr também, porque não era... TENEPS, eu posso pôr. Essa aí é uma boa. Teve uma outra coisa que eu falei agora que eu tenho que pôr também. Eu vou estudar depois. Cada um faria a sua listagem própria. Lógico, cada um é diferente do outro. Tá, e nem agora, vocês têm muita coisa que vocês nunca deram valor. Tá, agora o que não é o Não fica pensando que o meu é fora de série, não. Se vocês for estudar, vai ter muita coisa fora de série. Por exemplo, vamos olhar a Pilar. Quantos anos que ela está lá? Ela já tem jubileu nessa história, não tem não? Precisa de estudar esses dados todos seus. O que isso quer dizer? Em última análise, o que isso quer dizer? Eu faço uma listagem... Quer dizer que eu estou com insinuações da serenologia, estou no caminho. Estou firme. Me coloca aí na fila. A fila é grande, a fila cresce. Aqui, a fila está crescendo. Hein? Já está aí. A mega autorização, eu falei. Valdo, seria as insinuações do patamar imediatamente superior ao que eu estou hoje. A gente só olharia sempre mas olha, superior, com isso aqui, você pode olhar você fazendo a listagem, você chega lá e põe a escala evolutiva para ver onde é que você está. Às vezes você já melhorou um ponto e não viu. A listagem vai te mostrar a realidade. Entende? Agora, veja, o que eu quero dizer para vocês não é isso só, não. Esqueça a minha pessoa. Veja apenas esses dados, como eles são complexos. Se eles são complexos, você também é complexo. Então, a gente tem que estudar essa complexidade que falta aqui na história. Agora, eu vou olhar que eu tenho uma listagem de umas coisas dessa de muito tempo atrás, que eu acho que tem uns dados que não tem aqui. Eles já são até agora 45. Eu acho que ainda tem mais ainda. Tem. Entende? Agora, o problema é ver. Eu vou olhar lá meus dados, que eu tenho uma coisa lá guardada, para me ver como é que é isso. De quê? Mas o caso que eu atendi era 99 pessoas. Mas não atendi isso tudo. Eu atendi aqueles que eu podia. Aquilo era tipo hospital. Eu fazia triagem do povo. Em matéria de triagem, eu sou bom nessa história, você sabe. Não, diariamente, o negócio 99. E outra coisa, tinha uma listagem diária. A primeira coisa, de manhãzinha, eu já começava a fazer a listagem lá fora. Entendeu? A hora que chegava, estava tudo na hora, porque senão criava tumulto. De vez em quando era muita gente, era uma bagunça. E quando aquilo lá, eu fui fazer a distribuição das reses, que caiu o raio e matou 26 reses, e o cara me deu. Então nós fomos distribuir aquilo o dia inteiro. Foi um monte de gente que a gente deu as reses. Tinha menino que estava levando pedaço das reses maior que ele para casa. E é o que eu falei. Durante muito tempo eles fizeram aqueles negócios que faz de mocotó. Você está entendendo? Com material. Tipo mocotó, esse negócio. Eles mandavam para mim. Agora, você sabe que lá eu não cobrava nada de ninguém. De vez em quando chegava aquela pessoa com leitão e me dava de presente. Era o máximo que eles tinham, dar um leitão. Valdo, explicar o que é essa questão do antiprodômico aí. Né? Como é que é? Eu não sei se eu estou falando certo. Antiprodômico. De hipódromo. É o cara que anda a cavalo. Eu não ando a cavalo. Sou contra o negócio. Montar muar. Eu sou contra isso. É o anti-hipodrômico.
Pois é, hipodrômico, hipódromo. Lembra do hipódromo? Hipódromo, anti-hipódromo. Eu sou contra o hipódromo. É a corrida de cavalo. Entendeu? Professor, rapidinho, que já está. No caso, essas insinuações entram aporte, merecimentos feitos e também entra trafores? Tudo isso é trafor. Sei, mas específicos também. Não, tudo é trafor. Tudo é trafor. O que eu quero estudar mais é o processo da apresentação. É porque eu vejo assim, eu estou pensando é a coisa nova. A coisa nova já é um trafor. Estou pensando em locos internos e locos externos. As insinuações. Então, o que vem do serenão, o que vem do benecimento... Não, mas agora o processo é a insinuação da sua vida, como é que ela é. Isso aí mostra se você está no caminho ou não. Eu estou vendo se eu estou ou não. Agora, quem me pediu para fazer isso, e ilustrou, foi a própria monja. A hora que ela falou para mim, não, você tem que olhar, por causa dos serenões. Sua responsabilidade é grande, você olha bem o que você está fazendo. Aí aquele negócio, não interessa o que é que o povo pensa. Interessa é você ficar lúcido a respeito disso, para não bobear. Fica bobo na praça que o jacaré te abraça. É isso aí que eu xiro. Escuta, nós esperamos mais 200 verbetes da sua parte, que você é muito boa, hein? Tá certo? Lembra disso. Dá um jeito. Você, por incrível que pareça, não é a sogra? É nessa hora. Tá bem? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 22 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 20 online. Os recados são da Sônia sobre a Academia Aberta Tutidade, a Simone sobre o curso avançado em saúde consciencial. Olá, pessoal. A Longevitar convida para a Academia Aberta Tutidade. A academia é gratuita, aberta a todas as idades, e acontecerá às quintas-feiras, às 7 horas da manhã, no gramado, ao lado do tertuliário. Participem, trazendo sua toalha ou acolchoado para exercício de solo. Aguardamos vocês. Até lá. Olá a todos, sou Simone, estou aqui em nome da Organização Internacional de Consciência e Terapia e gostaria de convidá-los, as pessoas que têm interesse em ampliar a sua saúde integral e consciencial, vivenciar as etapas da autoconsciência e terapia, aprofundar nas autocuras e, o mais importante, tornar-se terapeuta de si mesmo. Nós estamos com um curso avançado em saúde consciencial para as pessoas que já participaram, já fizeram cursos introdutórios da Conscienciologia oferecido pelas ICs. Esse nosso curso de saúde consciencial irá iniciar em 18 de maio, aqui em Foz do Iguaçu, mas temos também turmas iniciando em São Paulo e Porto Alegre. Então, maiores informações no nosso site, oic.org.br. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete, ortoexemplo desafiador. A especialidade é exemplologia, de autoria da professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.